Doutor, mano, acho que já é 8h05, né? Seu comando. Vamos lá, Acho que então. vamos começar, né? Vamos sim. Já entrou um número bom de pessoas. É, bom, primeiramente, né, agradeço novamente que aceitou o nosso convite, né, para uma aula, né, dessas neuromusculares, né, que assim, é um tema que é bem interessante e difícil, né? É uma coisa que a gente não vê todo dia, mas que quando a gente vê, acaba sempre tendo alguma dúvida, sempre tendo que recorrer à ajuda dos colegas, dos especialistas, é, e você é um deles, né? E apresentando o Dr. Emmanuel Carvalho, médico pela UFAL, aqui da nossa terra, neurologista da Rede Sara, do Hospital de Reabilitação de BH, e foi especialista em neurofisiologia clínica e doenças neuromusculares pela USP de Ribeirão. Vai apresentar a aula de miopatias inflamatórias e aspectos inflamatórios de outras miopatias. Pronto, com a palavra, doutor Eumano. Boa noite a todos. É um prazer enorme, não apenas uma honra aí fazer parte, né, da reunião aí do Hospital do Coração, reunião científica de vocês, mas também a satisfação pessoal, né, de me sentir mais próximo aí dos meus conterrâneos. Então, o tema proposto, miopatias inflamatórias e aspectos inflamatórios em outras miopatias, né. Então, as miopatias, elas são doenças que acometem os músculos, né? Então, os nossos músculos, a gente tem aqui o tecido muscular, né, de uma forma esquemática, só para todo mundo entender, né? Então, aqui dividido em fascículos, né? Aqui o epimísio, o peromísio, e envolvendo cada fibra muscular, o endomísio, né? Então, aqui está a célula muscular, a fibra muscular. O mano tá parado no primeiro slide. Estranho, né? Tá passando ou não? Agora tá. Ok, foi um delayzinho, né? Então, aqui, como eu estava mostrando, né, o tecido muscular, o músculo. Né? Então, você tem aqui o epimísio, você tem, né, o, o perimísio, dividindo aqui os fascículos, o endomísio envolvendo a fibra muscular. E aqui você vê a fibra muscular. Aí, nessa fibra muscular, né, tem a representação histológica dela, só porque eu vou mostrar algumas lâminas, e para o pessoal ir se familiarizando, né? Então, cada fibra muscular está aqui representada, os núcleos na periferia, aqui o endomísio, perimísio, né, tecido conjuntivo, vaso. Então, as miopatias inflamatórias, de um modo geral, a gente pode dividi-las em alguns grupos, né? Então, elas podem ser infecciosas, aí a gente tem bactérias, vírus, fungos, parasitas. Pode ser por drogas. Então, por exemplo, a miopatia necrotizante por estatinas, né? A gente tem um filtrado inflamatório grande, a gente pode inclusive ter rabdomiólise. Então, são alterações inflamatórias, são miopatias inflamatórias secundárias à droga. E a gente pode ter as imunomediadas, também chamadas idiopáticas, que são autoimunes. Então, aí a dermatomiosite, para quem ainda, né, usa a terminologia polimiosite, miopatias associadas a outras doenças do colágeno, overlap síndromes, né, a miosite por corpos de inclusão, e a miopatia necrotizante autoimune e a síndrome antissintetase. Então, são aqui as imunomediadas autoimunes, né, e outras. E também as inflamações que podem acontecer em outras miopatias. Aí aqui esse artigo do nosso grupo, que mostra a frequência dos diagnósticos aqui no nosso serviço, um serviço terciário, e a gente observa que as miopatias inflamatórias, elas correspondem a 5,2% da nossa casuística, isso ao longo de mais de 20 anos, né? Em 1.603 pacientes, as miopatias inflamatórias idiopáticas, elas corresponderam a 5%.
A gente pode ter um viés aí de seleção, porque como é um serviço neuromuscular, um serviço terciário, boa parte das miopatias inflamatórias acabam não chegando. Mas se a gente comparar aqui com as prevalências, assim, no compêndio, numa revisão que a gente fez de vários artigos, você encontra uma média aqui de 14 para 100 mil das miopatias inflamatórias idiopáticas, né? E se a gente comparar com algumas outras miopatias, então, por exemplo, Stargardt, né, que é a distrofia miotônica do adulto mais frequente, vem um pouquinho atrás em termos de prevalência, né? A miastenia graves autoimune, um pouco mais frequente. As distrofinopatias, se você somar do Shen e Becker, você tem mais ou menos, né, a mesma prevalência das miopatias inflamatórias idiopáticas. Então, é uma doença que não é tão frequente, né, não é tão rara. É importante a gente ter uma noção, assim, de prevalência para a gente fazer a nossa autocrítica, né, se a gente está diagnosticando pouco, diagnosticando muito, ou se não está chegando, como a nossa proporção é um pouco menor, né, do que a da literatura, né, comparando com outras miopatias, mas provavelmente um viés de seleção aí por não chegar no serviço terciário. Mas é importante ter isso em mente, né? Então, trata-se de um grupo heterogêneo de doenças e que tem os critérios diagnósticos em constante evolução. Então, a gente não tem ainda critérios diagnósticos assim que nos deem uma tranquilidade em termos de precisão diagnóstica. A gente vê que essa história começou com os primeiros critérios em 1975, né? Os critérios de Born e Peter. E aí, a partir daí, tem uma longa história de tentativas de classificação e agora, né, com uma evolução. Quer dizer, antigamente, a orientação era predominantemente clínica. Depois surgiram, né, alguns critérios, algumas tentativas que usavam as características patológicas. Depois veio o critério clínico-patológico, e a gente aí destaca, né, os critérios europeus, né, da Sociedade Europeia de 2003 e 2004. Esses critérios foram clínico-patológicos. E agora, em 2018 e em 2016, a gente tem aí os critérios clínicos seropatológicos. Então, agora, não basta mais, né, a gente utilizar só os critérios patológicos. A gente tem que usar também, interpretar os autoanticorpos, para que se faça um diagnóstico assim mais preciso, né? E a gente tem evoluído para dividir, né, essas doenças em 4 grupos, que seria dermatomiosite, a sina de corpo antissintetase, a miopatia necrotizante imunomediada e a IBM, a miosite por copo de inclusão. Então aqui, né, como que se fazia antes, né, a classificação. Então, os critérios de Born e Peter, né, se baseavam basicamente nos critérios clínicos, né. Então, a gente tinha a fraqueza proximal, simétrica, a elevação, né, das enzimas musculares, principalmente CK, né, se considerava CK, a eletromiografia alterada, achados de biópsia e o rush típico da dermatomiosite. Se você tivesse 4 critérios, era definitivo, e 3 critérios provável. No caso da dermatomiosite, se exigia o critério de pele, né? Então, isso aqui era a classificação antiga. Aí a gente evoluiu, né, para um critério assim mais clínico, patológico e já considerando autoanticorpos. Então, aqui a gente tem, né, a dermatomiosite, em que você tem aquela fraqueza proximal, né, subaguda, com as alterações características na pele. E isso acontecendo em qualquer idade. A polimiosite, em que a gente tinha como diferença você não ter as alterações na pele e ela ser predominantemente de adultos, né? Então você não
praticamente não vi esse diagnóstico em criança. A miosite autoimunonecrotizante, que podia ter um curso mais agudo, né, e geralmente com a fraqueza mais grave. E a miosite por copo de inclusão, em que a gente tem aquele quadro bem característico, né, da fraqueza com acometimento do quadríceps e da musculatura flexora dos dedos, né? Então, uma atrofia de antebraço, parte anterior, e de quadríceps. E a idade de início mais tardia. Os níveis de creatina quinase, né? Geralmente na polimiosite mais altos do que na dermatomiosite, na miosite necrotizante muito alto, e na miosite por copo de inclusão não tão altos, né? Eletimiografia com os achados, né, de miopatias, levando chamando a atenção, porque a gente pode ter na eletromiografia sinais assim de prestabilidade de membrana muscular. Então, em repouso, você ter fibrilações potenciais de onda aguda positiva. Isso é frequente e nos remete a uma das possibilidades de diagnóstico de miopatias inflamatórias. E chamando a atenção também, na IBM, a possibilidade da gente ter o padrão misto, com alterações miopáticas neurogênicas, não raro, confundindo o eletromiografista para condições assim neurogênicas como primeira hipótese. A biópsia muscular, a dermatomiosite, né, com atrofia perifascicular, que é uma coisa bem característica, e a questão da vasculite, né, o acometimento perivascular, com redução de capilares, e a vasculite também na dermatomiosite. E na polimiosite e na IBM, a característica da célula CD8 invadindo fibras viáveis. Então, isso aqui é realmente muito importante, a expressão do MHC de classe 1 também, e fazendo a diferença, né? Na IBM a gente tem os vacúolos autofágicos, e na polimiosite a gente não tem vacúolos. Então, uma diferença aí, né? Aí a questão dos autoanticorpos a gente vai ver com mais detalhe mais para frente, mas se destaca, né, o anti-SRP e o anti-HMGCR nas necrotizantes, né? Na dermatomiosite, o anti-Mi2 é um anticorpo muito importante, porque ele é bem específico de dermatomiosite, ele sugere bom prognóstico, sugere resposta terapêutica, enquanto o TIF1 está relacionado, o TIF1 e o NXP2 estão relacionados em prognóstico mais reservado, no sentido da gente ter associação paraneoplásica, né? Então a gente precisa ficar bem atento. E a imagem, em que a gente tem na ressonância a possibilidade de ver a aregia-edema, né? A inflamação ativa, a gente vai falar sobre isso. E na IBM, a gente ter esse envolvimento seletivo do compartimento anterior da coxa, que é bem característico. Mas onde que nós estamos indo em relação a essa classificação? Qual que é a novidade? O que é importante? A tendência, né, com a avaliação dos autoanticorpos e essa ideia de fazer clínico seropatológica, existe uma tendência em você dividir apenas nesses 4 grupos, né? Então, você ficar com dermatomiosite, anticorpo antissintetase, a miopatia necrotizante e a IBM. Então, isso é uma tendência, né? Cada vez mais se fala menos, né, no termo polimiosite, mas a gente mantém ainda aqui na aula, né, ele ainda é defendido por muitos, né, mas a gente coloca aqui já junto, assim, de sobreposição com outras doenças do colágeno, né, que na verdade a gente acredita que o que nós chamamos, assim, de polimiosite é a miosite
na síndrome de sobreposição, fazendo um overlap aí com outras doenças do colágeno. Então, a gente teria dermatomiosite, miopatia necrotizante imunomediada, miosite por copo de inclusão, no caso a esporádica, né? A polimiosite, ou overlap síndrome, e as miosites autoanticorpos específicas. Então, a dermatomiosite, sinais clínicos que chamam assim mais a atenção são as manifestações cutâneas, né, que dão a maior pista assim, no diagnóstico. Então, a gente tem, né, as lesões eritematosas, as pápulas, o sinal de Groton, o heliotropo, o sinal do Chale, né, com as lesões aqui, pápula e o eritema também, formando aqui o sinal do Chale. Então, e as calcificações subcutâneas, que são mais comuns na forma juvenil, e as ulcerações. Em termos de complicação, a gente pode ter a doença pulmonar intersticial, de 10 a 20% dos pacientes vão ter doença pulmonar intersticial, isso com dispneia, transprodutiva, uma capacidade vital forçada reduzida, e isso fica um pouco mais frequente nos pacientes que têm antijô positivo. A cardiomiopatia ela é menos frequente, mas a gente pode ter envolvimento cardíaco também, com arritmias e insuficiência cardíaca, né? Então, a gente tem que estar bem atento, porque são complicações que podem realmente fazer o paciente evoluir com um mau prognóstico, né, do ponto de vista de morbidade e mortalidade, inclusive. No tracto gastrointestinal, a gente pode ter disfagia, a gente pode ter retardo de desenvolvimento gástrico, a hemorragia gastrointestinal, ela é mais frequente até nas crianças, né, a gente tem por conta da vasculite, e as neoplasias, o aumento da frequência, né, a dermatomiosite paraneoplásica varia muito a prevalência dependendo das séries, e agora a gente está conhecendo mais os autoanticorpos relacionados à paraneoplasia, então está ficando mais direcionada essa investigação, né? A CK, ela é elevada na maioria dos pacientes, mas não raro a gente encontra CKs próximas da normalidade. O ANA, ele também pode estar positivo, principalmente quando a gente tem sobreposição. O anti-Mi2 é bem específico de dermatomiosite, então é um anticorpo que deve ser solicitado, até porque a gente associa ele com uma boa resposta terapêutica. Então, geralmente, a gente tem rush, tem uma fraqueza, né, um rush mais acentuado, uma fraqueza mais pronunciada, mas a resposta terapêutica é boa. Então, ele deixa muito seguro em relação ao diagnóstico e o prognóstico. O TIF1, a gente tem uma associação, né, com ocorrência de neoplasia, e aí os exames de imagem eletromil. Em termos de biópsia, o que caracteriza a doença é o achado da atrofia perifascicular. Então, aqui é uma casuística, esse aqui é um paciente do serviço, então a gente vê aqui, né, atrofia perifascicular, e a gente vê a vasculite, né, então a vasculite e a atrofia perifascicular, mostrando aí características da dermatomiosite. Agora, saiu, né, os critérios diagnósticos mais recentes, né, em termos de dermatomiosite. Esses critérios são os critérios de Amsterdã, né, de 2018, então a Sociedade Europeia realmente colocou essa questão do autoanticorpo assim, muito forte, né, na classificação. Então, uma coisa para a gente chamar a atenção aqui é que a classificação da dermatomiosite, ela não deve ser feita na ausência de manifestações cutâneas. Então, as manifestações cutâneas, elas são realmente necessárias para o diagnóstico, elas precisam estar presentes. Né, você vai juntar isso, né, com a questão da fraqueza muscular, as enzimas elevadas, a biópsia muscular sugerindo a dermatomiosite, com atrofia perifascicular, né, e a vasculite.
e que são os critérios, os critérios definitivos, né, a atrofia perifascicular e a vasculite. E pode ter também critérios menos definitivos na biópsia, que são mais sugestivos, né? E aí os anticorpos que são sugeridos como os anticorpos em que a gente precisa realmente pedir, né? Desses aqui, eu destacaria 2, que são, assim, muito importantes, né? O Mi2, pela especificidade e pela resposta ao tratamento. Então, esse anticorpo aqui é muito importante para a dermatomiosite, né? E o TIF1, pela associação com risco de você ter que investigar realmente para a neoplasia, porque quando você tem esse anticorpo, a chance de você ter câncer associado é muito elevada. Então, a gente precisa da ordem aí de 70%. Então, a gente precisa estar muito atento, né, em relação a isso. Aí a gente tem as diferenças, né, de cada autoanticorpo. E aí, nessa tabela aqui, a gente tem as principais comparações, né, entre a evolução desses critérios diagnósticos para a dermatomiosite, né, desde 1975 até 2018, né. Então, é a evolução. Acho que não precisa a gente se atentar demais aqui nessa tabela, mas a gente mostra, assim, principalmente a evolução na questão de você considerar, né, a questão da miosite anticorpo específica. Então, a gente está evoluindo para isso, em termos de diagnóstico, de você especificar qual é o autoanticorpo envolvido. Então, isso é uma coisa importante. No futuro, provavelmente, nós teremos tratamentos, assim, bem personalizados, né, de acordo com o anticorpo envolvido. Isso não é a realidade ainda, mas possivelmente nós teremos isso. E, no momento, a gente pensa na questão da prognosticação e na questão de neoplasia associada. Então, aqui, nesse desenho esquemático, né, a gente tem a cascata, né, inflamatória da vasculite, né, e aí você tem, mediado, né, por macrófagos, por linfócitos B, linfócito T, CD123, então a gente tem, né, produção, né, de anticorpos e toda a cascata inflamatória que vai culminar com a atrofia perifascicular, com o dano aos fascículos, né. Para quem ainda defende, né, o termo polimiosite, eu prefiro overlap, mas a gente tem, né, ele é mais frequente em adultos, né, a doença de adulto, predomina em mulheres. A fraqueza muscular proximal, você pode ter disfagia, complicações cardíacas e pulmonares. A sobreposição com poliartrite é muito frequente. E existe um risco de neoplasia associado, mas esse risco é menor do que na dermatomiosite, principalmente anticorpo específico, né? A CK geralmente é mais aumentada do que na dermatomiosite. O ANA está positivo em alguns pacientes e a gente tem o recurso da imagem da eletromil para ajudar também. Uma característica importante na polimiosite e também na IBM é esse achado aqui. Quando você encontra no infiltrado, né, inflamatório, você encontra a invasão de fibras viáveis por células inflamatórias, por linfócitos, que depois você marca e você percebe que se trata de linfócito CD8. Então, quando você encontra isso aqui na biópsia, aí você fica aí com essas duas possibilidades. A miosite por corpo de inclusão tem características clínicas, assim, bem importantes, né? Primeiro, a idade de início. Então, indivíduos com mais de 50 anos, ela é mais frequente em homens. A fraqueza muscular, ela é proximal e distal. E aí a gente tem esse marco semiológico aqui, né? Que é uma atrofia de antebraço, que é anterior de antebraço,
e uma atrofia de quadríceps, geralmente assimétrica. E aí tem esse dado semiológico importante, quando você pede para o paciente fechar a mão, geralmente a gente fecha a mão ocultando as falanges distais, né? E o paciente, como ele tem uma fraqueza maior do flexor profundo dos dedos, ele não oculta as falanges distais, então ele fecha a mão sem ocultar as falanges distais. Isso aí é um dado semiológico interessante para pensar no diagnóstico. A gente pode ter disfagia, fraqueza facial, e geralmente os pacientes levam muito tempo para serem diagnosticados. Então, apesar desses dados semiológicos da doença e dessa questão do acometimento mais tardio, geralmente os pacientes têm um atraso no diagnóstico. Na verdade, como a gente tem poucos recursos terapêuticos específicos, a gente não tem tanto dano por esse atraso, mas é ruim, né? Você imaginar que se leva tanto tempo assim para fazer o diagnóstico, né? Em termos de secar, dessas três que eu citei, é a que eleva menos, né? Geralmente você tem uma elevação bem pequena ou até níveis normais da CK. ANA também pode estar presente em 20% dos pacientes. O anticorpo CN1A em 2/3 dos pacientes. A imagem eletromil ajuda no diagnóstico. E na imagem, algo interessante é que você consegue ver também o predomínio, né, do acometimento de quadríceps, com a redução de volume importante, né, do quadríceps. Aí na biópsia, a gente também tem a invasão, né, da fibra viável, não, desculpa, exatamente, e a gente tem os vacúolos, né, a presença de vacúolos marginados, e esses filamentos aqui, que a gente vai ver em mais detalhe mais para frente. Aí, em termos de mecanismo, né, o mecanismo das polimiosites, a gente tem, como eu falei, como característica importante essa invasão, né, da célula T, CD8, na fibra viável. Então, ela invade, e isso é um dado semiológico bem importante, né. Já na IBM, a gente vai ter também, né, degeneração de fibra, acúmulo de beta-amiloide nas fibras, porque, na verdade, se trata realmente de uma doença, sim, que além do processo inflamatório, a gente tem também o processo degenerativo, né, da fibra muscular. Então, você tem um estresse celular com dano da fibra. É importante lembrar que existem possíveis fatores desencadeantes, né, da doença. Então, viroses, idade do músculo, né? Então, por isso o paciente geralmente apresenta com mais de 50 anos, né? Proteases anormais, alguns genótipos HLA que podem estar associados, e um comprometimento dos mecanismos normais de apoptose. Em termos de miopatias inflamatórias, né, alguns trabalhos já mostram, né, a associação de possíveis fatores desencadeantes também, com relação a vacinas, com relação a infecções. Então, a gente pode ter alguma coisa, algum fator que desencadeia aquele processo, né. Aí aqui, né, esse artigo, né, é um artigo já um pouco mais antigo, mas eu trouxe ele aqui para a gente ver que coisa interessante, que à medida que você foi considerando, né, a questão dos autoanticorpos no processo de classificação das miopatias, o quanto que evoluindo na classificação, você reduz a prevalência dos indivíduos com diagnóstico de polimiosite, né? Então, realmente é uma tendência que a gente fique com
com aqueles 4 principais grupos, né? E que a gente cada vez menos fale em polimiosite, né? Porque realmente quando você aplica a classificação clínico-sorológica, praticamente não sobra mais paciente nenhum. Então aqui, né, os pacientes que originalmente, né, estavam classificados como polimiosite e até como dermatomiosite, e que evoluíram, né, para essa classificação clínica de overlap syndrome. Então, aqui os anticorpos, né, testados, e as outras doenças do colágeno associadas. E aí, isso fazendo com que se evolua aí para uma classificação mais eficiente, né. Aí, aqui, em termos de anticorpos, tem esse artigo aqui que traz uma boa lista dos autoanticorpos, e aqui em azul, a gente tem os que a gente faz lá no serviço, então, que é disponível no laboratório da Rede Saara. Então, a gente tem um perfil de miosites, e esses em azul, eles fazem parte, né, do nosso perfil. Então, o anti-Jo está lá, o anti-Mi2 está lá, é muito importante, né, pela especificidade e pela resposta ao tratamento, né, em termos de dermatomiosite. O SRP, quando a gente pensa, né, nas miopatias necrotizantes, então é importante que a gente faça, né, essa abordagem. O anti-Jo1, né, que a gente pode ter tanto na polimiosite como na dermatomiosite, ele pode estar presente. Enfim, esses são os que a gente tem disponível lá no hospital. A tomografia computadorizada, e aqui entra a radiografia também, elas são dois métodos propedêuticos com radiação ionizante, mas que podem ser importantes para avaliar a calcificação, né? Então, tanto a tomografia quanto o raio-x, no caso da dermatomiosite, as calcificações subcutâneas é importante que sejam avaliadas, né? A ressonância é o método de imagem de escolha para avaliação de miopatias inflamatórias, mas com a ressalva de que a gente tem que usar, né, às vezes, lançar a mão do raio-x ou da tomografia para ver calcificação. Mas a ressonância magnética, ela, nas sequências em T1, a gente tem como avaliar padrões de lipossubstituição, né, para a gente fazer hipóteses diagnósticas até de outras miopatias, porque como a gente vai ver, a gente pode ter processo inflamatório e edema em outras miopatias hereditárias, inclusive, e aí, você avaliando os padrões de lipossubstituição, né, no T1, já dá uma pista diagnóstica que você pode estar diante de vamos imaginar, uma distrofia de cinturas, uma esferinopatia, por exemplo, que pode cursar com muita inflamação, e o padrão de lipossubstituição vai dar essa pista, né? Então, o que é que a gente vai ver nas miopatias inflamatórias? Então, na miopatias inflamatórias, a gente vai usar o T1 para avaliar padrão de lipossubstituição e o STIR, basicamente isso. E aí no STIR, você tem o hipersinal no STIR nas áreas em que você tem inflamação ativa, em que você tem edema. Então aqui é um paciente, a gente vê, né, o compartimento anterior da coxa, né, com uma alteração de sinal em que a gente percebe no STIR que você tem área de edema. E quando você vai ver no T1, você não identifica, assim, grandes alterações, você não identifica nada, né? Mas no STIR foi possível ver que esse paciente tinha essa região de hipersinal. Aqui, a gente vê, né, um acometimento bem seletivo, né, seletivo não, mas assim, bem importante, né, do adutor magnum, e você vê no T1, você não tem grandes alterações, né. E aqui também, compartimento posterior, compartimento anterior também da coxa.
Então, por que é tão importante a gente avaliar a imagem, né? Porque na imagem, além de você ver, né, aqui no STI, as áreas de hipersinal, e aí você compara, né, no T1, e você tem um tecido muscular normal, você tem uma representação da imagem de onde você tem mais edema, de onde você tem mais infiltrado inflamatório. Então, se você tem um músculo bom, viável para análise, e uma região aqui de edema, essa região se torna uma região candidata à biópsia muscular, né? Então, a imagem auxilia também a você selecionar o local do músculo em que você tem mais inflamação, já que é uma doença muito heterogênea, né? Então, você vai ver, né, a hiperintensidade, você pode ver também no T2, lá no serviço a gente usa mais o STIR. E a ressonância antes da biópsia, como eu falei, ela aumenta a acurácia, porque você vai na área que você tem hipersinal, né? Lembrando que o hipersinal, que a inflamação, não é específico de miopatia inflamatória idiopática. E a gente pode ter também inflamação em distrofinopatias, em disferlinopatias, distrofia miotônica, face escapulohumeral, apenas para citar algumas possibilidades. Aí, aqui, né, a gente mostrando que isso pode ser visto em cortes multiplanares, então, tanto no axial, quanto no coronal, quanto no sagital, a gente consegue ver, né, o hipersinal em STI, que demonstra a região de edema. E outra coisa importante, que não é preciso utilizar contraste, então não precisa fazer gadolínio, tá? É só mesmo a ponderar, né, a aquisição em T2 ou em STI. E isso já é suficiente para a gente avaliar a inflamação. Nas miopatias inflamatórias, pode ser interessante fazer a ressonância de corpo inteiro, porque trata-se de uma doença heterogênea, né? É uma doença em que você tem um acometimento de várias áreas, vários músculos, de formas diferentes. Então, para você ter uma ideia do paciente como um todo, e até para você fazer um segmento do tratamento, porque ela pode funcionar também como um biomarcador. Então, além do acompanhamento clínico, você pode fazer o segmento também com imagem. Aí a ressonância de corpo inteiro é um recurso que pode ser utilizado. A eletromiografia, ela deve ser completa, a gente precisa ver se a gente não tem uma polineuro associada, mas o mais importante é a eletromiografia, né, é o exame com agulha. E aí, além das alterações miopáticas, nas morfologias dos potenciais unidades motoras, do padrão de recrutamento precoce, a gente tem também nas inflamatórias a possibilidade de a gente ter, como eu falei, a hiperestável de membrana, né, com atividade espontânea, com potenciais de fibrilação e onda aguda positiva. Então, lembrando que a presença de atividade elétrica espontânea, ela não é específica de miopatias inflamatórias ou miopatias tóxicas, né? A gente tem algumas distrofias musculares, em que a gente pode ter também, e miopatias metabólicas. A biópsia muscular na dermatomiosite, né, a gente já mostrou, né, a atrofia perifascicular, isso aqui é patognomônico, né, é um achado definitivo de biópsia, que você está diante de uma dermatomiosite. Mas existem outras coisas que a gente pode ter, né, de sinal. Uma delas é você ter infiltrado inflamatório envolvendo um vaso, né, demonstrando vasculite, e as inclusões tubuloreticulares também são frequentes da doença. Na overlap IBM, né, como a gente falou, o infiltrado entrando, né, circundando e invadindo fibras viáveis, então você tem o infiltrado invadindo a fibra viável, e no caso da IBM, a gente vai ter também as inclusões filamentares, em torno de 20 nanômetros, que você pode ver na microscopia eletrônica. Esse linfócito que invadiu a fibra viável, você tem como marcá-lo, né? E aí você percebe que se trata
de um linfócito CD8. Isso você vai fazer como? Você vai fazer com imunistoquímica. Então, você tem marcadores inflamatórios, e então você tem, né, complexo antimembrana, MHC classe 1, linfócito CD3, CD4, CD8, então são algumas das marcações, né, imunohistoquímicas que vão compor, né, aquele diagnóstico clínico, sorológico e patológico das miopatias inflamatórias. Então, só fazendo um resuminho, né, dos anticorpos em relação à dermatomiosite. Então, o Mi2, né, em 20% dos pacientes, ele está associado geralmente com a fraqueza um pouco maior, com rush cutâneo, mas com melhor prognóstico e um baixo risco para neoplásico. Então, quando a gente tem esse anticorpo num quadro clínico assim típico, né, bem sugestivo de dermatomiosite, você fica um pouco mais animado, porque você tem um baixo risco para neoplásico e um melhor prognóstico terapêutico. Já o MAD5, a gente pode, né, nesses pacientes, ter aquela forma, né, amiopáticas, com pouco ou nenhum acometimento muscular. Então, esses pacientes, eles têm a questão dermatológica predominante e uma porcentagem aumentada do acometimento pulmonar intersticial. Então, esse anticorpo, recentemente, teve uma paciente lá no hospital com esse anticorpo, e ela realmente tinha uma doença pulmonar intersticial que chamava muita atenção e praticamente não tinha um acometimento muscular, assim, mais relevante. Esse aqui, ele é muito... Mas esse aqui não é tão frequente, tá? Ele é menos frequente. O TIF1, ele é um anticorpo importante no sentido de prognosticação e de busca pelas neoplasias associadas, né? A gente precisa estar muito atento, porque é da ordem de acima de 70%. Em algumas séries chega a mais de 80% a associação com neoplasia. Então, a gente tem que estar atento a esse anticorpo. Então, a dermatomiosite, né, o Mi2, boa evolução clínica, MAD5, pulmão, né, o TIF1, para neoplasia, o NXP2, se for na forma juvenil, está associado a maior calcinose, e na forma do adulto também de investigar doença paraneoplásica. Na polimiosite e overlap síndrome, o JO1, né, principalmente em relação à síndrome de sintetase, a gente fica atento com colagenoses, com doença do colágeno associada, doença intersticial pulmonar, e tem um risco menor de componente paraneoplásico. Então, por que solicitar os autoanticorpos, né? Será que realmente é tão importante? Um dia a gente vai ter isso aqui, que é o tratamento personalizado para cada anticorpo encontrado, né? Agora, a gente está diante de um grupo muito heterogêneo de doenças, e a gente tem, nos autoanticorpos, uma ferramenta de auxílio diagnóstico diferencial. Muitas vezes dá dúvida mesmo, se a gente está diante de uma miopatia inflamatória idiopática, ou se a gente está diante de um processo inflamatório secundário a outra doença. Então, o perfil de miosites lá na rede Saara tem sido uma ferramenta assim, muito útil, a gente tem utilizado bastante, com aplicabilidade clínica assim, de auxílio na definição diagnóstica mesmo, né? A gente tem que lembrar que a gente pode ter sobreposição de fenótipos, né, dessas doenças, então você ter uma ferramenta que te dê um norte, né, do raciocínio clínico é importante. A questão do risco paraneoplásico talvez seja uma das questões mais importantes em termos de justificativa do porquê pedir, né, e a prognosticação. Então, hoje, a gente pede principalmente para quê? Ferramenta de auxílio no diagnóstico diferencial, estimativa de risco paraneoplásico e estratificação de prognóstico. Então, prognosticação, risco paraneoplásico e diagnóstico diferencial. A justificativa de se pedir o perfil de miosites é esse.
E no futuro, quem sabe, a gente evolua para tratamento personalizado, né? Mas será que a gente só pode ter inflamação em miopatias inflamatórias, primariamente inflamatórias? Não. A gente pode ter inflamação com infiltrados assim consideráveis e miopatias hereditárias, inclusive. Isso não é um conhecimento recente, não é novidade. Esse artigo aqui da Neurology é de 1998, né? Então, sabe-se há muito tempo disso, né? Em que você tem, por exemplo, em face escápulo, em algumas cinturas, você tem, inclusive, com fibras com marcação de complexo de ataque à membrana. Então, informações importantes, né? E aí aqui, várias, né, distrofias, distrofinopatias, né, cinturas, indo junto aí com outras miopatias inflamatórias, né. Esse artigo aqui eu recomendo muito para quem quer enveredar por esse campo aí de diagnóstico diferencial entre miosites e distrofias, né? É um artigo da Norma Romero, lá da Salpêtrière, e ela traz aqui, né, pistas para que você faça, né, diferença, né, entre miosites, né, e cinturas. Então, miosite de uma forma geral, miopatia anti-SRP, então quando você tem anticorpo anti-SRP, e cinturas, né? Então, você tem aqui dados clínicos, né, em termos de investigação complementar e em termos de achados patológicos. Eu vou dar uma dadinha ao ponto do tempo. Em termos assim, de tratamento, a gente ainda não evoluiu, né, para o tratamento específico, né, baseado nos anticorpos, como a gente colocou aqui. Isso vai ser uma realidade, sim. Cada vez a gente vai ter mais isso, né? Mas, de um modo geral, a gente não tem um tratamento, assim, muito animador para miopatia por copo de inclusão, né? A gente não tem. E para as outras, a gente faz a imunomodulação. Lá no SARA, a gente não faz o tratamento, a gente faz o diagnóstico e a gente encaminha, porque nós somos um centro, assim, de reabilitação, né? Então, geralmente, o tratamento é iniciado na rede e o paciente ele é encaminhado. Então, aqui estão aqui as nossas unidades da rede SARA, e era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Fico aí à disposição para perguntas e comentários. Professor, muito obrigado pela aula. É um tema vasto, muito grande, mas assim, foi muito bem explicado. Soube resumir os pontos chaves. E vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu tenho sim, Neto. Eu tenho tanto uma reflexão teórica como um agradecimento prático. O Elmano tem nos ajudado bastante, tanto recebendo os nossos pacientes lá no SARA, quanto discutindo e orientando sempre que nós precisamos de uma avaliação. Recentemente, Elmano, você deve estar lembrado, a gente teve um caso de miosite por corpo de inclusão, Sim. que eu enviei para vocês e vocês diagnosticaram. Uhum. E eu queria voltar um pouco mais, voltar para a minha época de estudante. Eu me recordo que naquela época, a gente quando estudava reumatologia e dermatologia, a gente via um título chamado assim, dermatopolimiosite, como se fosse um contínuo. E o protótipo de doença muscular, não só doença muscular inflamatória para a gente quando estudante, era polimiosite. Então, se você tinha uma miopatia, você, no adulto, você pensaria em polimiosite. E a gente vê que as coisas não são exatamente assim. Então, achei importante essa sua descrição de aspectos inflamatórios e miopatias não primariamente inflamatórias. E eu queria começar com uma pergunta, mano. Como é
a dor semiologicamente falando nas miosites e qual é a importância que ela tem para o diagnóstico? Porque também a gente tem essa ideia de que miosite é uma coisa muito dolorosa. Vamos por partes, né? A questão da terminologia, dermatopolomiosite, a terminologia tem bastante tempo, né? E, na verdade, Fernando, que a gente viu até naquele slide que foi colocado, existe um contínuo, né, de conhecimento acumulado nas doenças inflamatórias, né? A miopatia inflamatória, a gente está longe ainda de fechar bem uma classificação bem efetiva, né? Não sei se longe, mas a gente está avançando. Dermatopolimiosite é um termo que não se aplica porque são duas doenças diferentes, né? Elas têm mecanismos de imunomediação e mecanismos em termos de patogênese diferentes, são doenças diferentes, né? Então, uma é dermatomiosite e a outra é a polimiosite, esse termo cada vez menos usado, né? Acho que a gente vai evoluir, sim, para um entendimento e a gente vai chegar num termo aí que seria as miosites anticorpo específicas. Acho que vai ser essa evolução. A gente vai tratar aquela miosite causada por aquele anticorpo. Acho que a gente vai evoluir para isso. Em termos de dor, a dor muscular ela pode acontecer na medida em que você tem um dano, né, muscular mais importante e você tem, né, você cai, né, na corrente sanguínea, né, citocinas do próprio dano muscular a gente pode ter, mas não é um dado semiológico assim relevante, marcante em miopatias inflamatórias de modo geral, salvo aquelas condições de miopatia necrotizante. E aí você acaba tendo essa possibilidade da dor muscular de uma forma assim mais importante, né? De um modo geral, a gente saindo das miopatias inflamatórias agudas, às vezes relacionadas a agentes infecciosos, em que aí sim a dor muscular ela fica mais, como um dado semiológico assim, mais relevante, e você saindo das miopatias necrotizantes imunomediadas, a dor, ela perde um pouco, assim, de importância semiológica. Mas ela pode estar presente. Obrigado, Emanuel. Eu, assim, na minha pouca vivência comparando com você nessa área, eu concordo inteiramente, acho muito importante. E eu queria acrescentar mais uma pergunta. Os colegas reumatologistas, eles veem muito as miopatias como miopatias inflamatórias. E eu tive há pouco mais de um ano uma paciente com a distrofia do tipo cinturas, que a gente fez o diagnóstico molecular, e ela vinha sendo tratada como polimiosite já há vários anos. Como é a sua experiência em relação a isso, de os colegas... É muito frequente. Isso acontece com muita frequência. Não raro, pacientes são diagnosticados com, principalmente cinturas, viu? Às vezes confunde bastante. Mas já saiu artigo aí mostrando o caminho inverso. Paciente com diagnóstico com uma forma mais crônica, uma forma assim, mais insidiosa, de uma miosite, e o paciente estava com diagnóstico de cinturas, e na verdade se tratava de miopatia inflamatória idiopática. Tem relato desse caminho inverso, mas é mais raro. O que é mais frequente é a confusão diagnóstica do paciente que tem a miopatia hereditária, e aí isso a gente vê mais em adultos, confundindo com distrofia de cinturas. É o mais frequente de acontecer. O que a gente pensa assim, é ruim, né, porque a questão do aconselhamento genético, né, a questão do diagnóstico em si, mas dependendo das ferramentas propedêuticas que você tem, não é de todo, não é uma estratégia tão ruim você começar a tratar uma possível miopatia inflamatória, porque aquilo tem um tratamento específico, e você não pode deixar passar isso aí, né?
Mas na medida em que você não tem uma resposta terapêutica adequada, que você não esteja satisfeito com a evolução do seu paciente, ficar atento para o diagnóstico diferencial. Porque a gente tem as formas refratárias ao tratamento, associadas principalmente com alguns anticorpos assim mais específicos, mas isso não é a regra. A regra é miopatia inflamatória imunomediada responder à imunomodulação. Então, se você faz a imunomodulação e você não está satisfeito com a resposta clínica do seu paciente, é um dado, assim, que você tem que ficar muito atento para diagnósticos diferenciais, sem dúvida. Mais uma pergunta. Em relação ao tratamento de miosite por corpos de inclusão, considerando que é uma miosite inflamatória dentro das inflamatórias frequentes, como é que estão as perspectivas de haver algum tratamento que possa ser feito? Por enquanto não tem grandes perspectivas, não. Se falava na imunoglobulina pela questão mais da disfagia, né? Algumas séries de casos mostraram que tinha alguma resposta em relação à questão específica da disfagia, mas depois outros trabalhos já um pouco mais frustrantes nesse sentido. Infelizmente, para a IBM, a gente ainda não tem assim, uma perspectiva terapêutica muito promissora, pelo menos por enquanto, né? Porque as coisas estão rápidas, né? Eu prometo que é a última essa. E em relação à miosite pela Covid-19? É uma doença muito recente, né? A gente está aprendendo com ela ainda, né? A gente lá no SARA, a gente não atendeu, assim, agudo. A gente está com um programa de reabilitação após Covid, que está bem cheio, assim, tem bastante paciente. A gente tem alguns casos de miopatia relacionada ao Covid. A gente tem alguns artigos também que demonstram bem a ação viral mesmo no tecido muscular. Na maior parte dos pacientes que a gente viu, que, assim, não é a maioria, mas como o número está chegando cada vez maior de pacientes no hospital, né, com Covid longa, né, e a gente tem visto alguns pacientes que tiveram uma miosite mais importante na fase aguda, e outros que a gente vê, né, o acometimento muscular, que pode estar relacionado também aí a miopatia do doente crítico, porque geralmente a gente tem os pacientes que tiveram internação em CTI, então a gente, apesar de já se saber da possibilidade do vírus causar miosite por ação viral, a gente tem também a questão da miopatia inflamatória que pode acontecer no paciente crítico, com inclusive miopatia necrotizante, né, que a gente pode ter no paciente crítico também. Então, é um perfil clínico que tem as duas possibilidades, né, do acometimento do músculo, né, tanto pelo paciente crítico, como também pela ação viral. Mas, assim, a maior parte dos pacientes que a gente pega lá, eles respondem bem, eles melhoram dessa miosite que eles têm na fase aguda. Obrigado, Emanuel. Nada. Alguma pergunta a mais, pessoal? Alguma dúvida? Aqui. Ninguém tem uma dúvida? Eu só queria acrescentar mais uma coisa. O Eumano é um orgulho para Alagoas. Ah, meu Deus! E quando a gente diz assim, a gente perdeu um cara como o Eumano, não, a gente não perdeu. A gente ganhou um cara como o Eumano, não sente mais do que na vida. Ô, gente, obrigado. Na verdade, vocês que são um orgulho para mim. Eu fico muito feliz aí, sou muito orgulhoso de ter saído daí. Fui pupilo aí do Fernando e que a gente puder fazer para interagir cada vez mais, estamos à disposição. Sempre uma honra. Acompanha aí o engrandecimento da neurologia alagoana. Então, estou vendo aí a Simone, que foi minha colega de turma, está fazendo um trabalho aí sensacional. Vocês acabaram de sediar o Congresso Brasileiro de AVC, tá a Letícia aí, não dá nem para citar, a Lívia, se eu for citar, vou ser injusto. Então, o crescimento da neurologia aí, o Wagner, o Fernando, quer dizer, é uma escola já, né? É uma escola alagoana de neurologia, formou muita gente boa,
e eu tenho acompanhado com muita satisfação, é uma pontinha de saudade, mas assim, uma satisfação enorme estar aqui com vocês e ser testemunha aí desse crescimento exponencial da neurologia alagoana. Tá certo. Então, acho que a gente já pode encerrar a aula. Professor Emmanuel, novamente, né? Obrigado aí pela Eu grande que agradeço pela contribuição. oportunidade. Você sempre está contribuindo aqui com a gente. Não conheço pessoalmente, mas quando estiver por aqui, ou quando estiver em BH, vamos se conhecer, trocar mais experiências. Sempre Será um importante. prazer, E sem aí, dúvida. certo? Então tá, gente. Obrigado. Boa noite, Obrigado, boa noite a pessoal. todos. Um abraço. Tchau. Uma Boa boa noite noite. a todos. Um abraço. Obrigado. Tchau.